Olá, meninos e meninas. Vamos gravar a segunda parte do estudo de O Livro dos Espíritos, do dia 27 de agosto de 2020, quinta-feira, 20 horas. E nós falamos na primeira parte sobre a importância de estudar o Livro dos Espíritos, falamos sobre o índice, né, que é a divisão dele em 4 partes. E agora nós vamos falar sobre a introdução, mas pode ser que você não tenha essa introdução aí, a primeira introdução, porque essa introdução é do José Herculano Pires, o tradutor. Então, quem tem um livro traduzido por outra pessoa não vai ter essa parte aqui. Mas é tão importante essa parte, mesmo que você não tenha como acompanhar isso, o seu tradutor é outro, é, ouvindo aqui as considerações, você vai compreender muita coisa sobre esse livro. Por que tanta importância essa introdução? José Herculano Pires, a filha dele, Heloísa Pires, é palestrante espírita, né, tem feito lives, por aí já veio a Bebedouro, uma senhora já. O Herculano desencarnou na década de 70, era jornalista, escritor, uma figura eu conheci, mas era criança, não tive muito contato com ele. Segundo Emmanuel, o metro que melhor mediu Kardec, né? E ele, tradutor também, dá uma faz uma introdução e dá uma belíssima explicação sobre essa obra. Então nós vamos falar um pouquinho, algumas frases do Herculano. Não vamos concluir essa introdução hoje não, vamos falar só o começo dela. Ele diz então que o livro foi lançado no dia 18 de abril de 1857, né? E a partir daí começou uma nova era para a humanidade, porque esse livro dá origem à doutrina espírita e ao contato esclarecido entre o mundo espiritual e o mundo corpóreo, porque antes o contato já existia, mediunidade não assim, não foi o espiritismo que inventou a mediunidade, né? A Bíblia está repleta de fatos mediúnicos. Em outras religiões tem fatos mediúnicos fora do mundo religioso, né? Os filmes, as séries, vivem aparecendo aí contatos com pessoas desencarnadas. Isso não é por acaso, é porque de fato existe. É um contato que existe de todo sempre. Mas a doutrina espírita vem esclarecer isso, né? Então, antes desse livro não havia espiritismo. Isso é uma coisa importante, porque a expressão espiritismo, a expressão espírita, foi criada por Kardec. Antes tinha espiritualista. Então, quando as pessoas dizem assim, eu sou espírita kardecista, é uma redundância, né? Igual subir para cima, descer para baixo. Ser espírita é ser kardecista, não tem outra possibilidade. Não existe sou espírita umbandista ou sou espírita, sei lá, de qualquer outra denominação. Espírita é uma expressão criada por Allan Kardec para designar os seguidores do espiritismo, também expressão criada por ele. Tá? Então, antes desse livro não havia espíritas nem espiritismo. Né? Aí ele vai dizer que a humanidade tem uma sequência histórica. Nós, quando estamos desde a evangelização infantil, aprendemos isso, né? Primeira revelação, a segunda revelação e a terceira revelação. A primeira revelação foi com Moisés, há 3.600 anos atrás, né? Mais ou menos 1.600 anos antes de Cristo, quando ele trouxe para a humanidade o Pentateuco, os 10 mandamentos, o código moral de Deus. Mas, 1.600 anos depois, com a vinda de Jesus, nós vamos ter o Evangelho. E aí passamos a ter a visão de um Deus, não que castiga, que pune, mas de um Deus que é amor, que é Pai, não é? E 1.900 anos depois do Cristo se cumpre a própria profecia que o Cristo nos trouxe, né? Que ele enviaria o Consolador prometido, o Espírito de verdade. E nós espíritas interpretamos isso, por revelação dos espíritos, é claro, essa interpretação, de que o Espírito de verdade é justamente a chegada do Espiritismo.
Allan Kardec, na verdade o seu nome é Hippolyte Léon Denisard Rivel, mas assumiu o pseudônimo de Allan Kardec, que era o nome de uma encarnação anterior, quando ele tinha sido um sacerdote druida, na região que era a França, onde ele morava, justamente para não confundir com as suas obras acadêmicas, que ele tinha várias publicadas. Então, aquelas ele assinava como Hippolyte Léon, e as outras espíritas ele assinou como Allan Kardec. Allan Kardec então codificou, não é quem escreveu, e ele recebia essas informações do mundo espiritual. Diversos espíritos, sob o comando do próprio Cristo, né, sob o comando de Jesus, trouxeram essas revelações. Então nós chamamos o Pentateuco, nós chamamos os 10 mandamentos de a primeira revelação, nós chamamos o Evangelho do Cristo da segunda revelação, e a doutrina espírita a terceira revelação. Nós temos aqui a expressão, né, da Bíblia em João 14, né, quando é anunciado, né, que aparece a predição de um novo código, o Espírito de Verdade, né, quando Jesus então fala que enviaria o Espírito de Verdade para esclarecer, falar de coisas que ele não podia falar. A humanidade ainda, no seu tempo, não tinha maturidade. É de se questionar se hoje tem, né? Mas sem dúvida mais do que tinha 2000 anos atrás. Tem uma passagem emblemática do Evangelho, quando Jesus está conversando com Nicodemos, que era o doutor da lei, e Nicodemos pergunta o que ele tinha que fazer para chegar ao reino dos céus, atingir o reino dos céus. E Jesus falou, em verdade eu te digo que é necessário que você nasça de novo, né? Da carne e do espírito. Outras religiões têm interpretações diferentes para isso, mas para nós espíritas isso é muito claro, por revelação do Espírito Verdade, que Jesus estava falando da reencarnação. E aí Nicodemos fala, mas como eu, um homem velho, posso voltar para o ventre de minha mãe, né? Não fez sentido para ele. E aí Jesus falou, como que eu posso falar disso para o povo? Se você que é um doutor da lei não consegue entender, imagina eu falar disso. Então, não era possível, né, Jesus explicar a reencarnação com a clareza que a doutrina... Ele falou, sim, de reencarnação. Outra passagem, quando ele conversando com os discípulos, eles falam, mas mestre, Elias não deveria voltar antes do Messias, né? Se você é o Messias, Elias não deveria ter voltado? E Jesus fala, voltou. E aí, né, a passagem diz, e eles entenderam que ele estava se referindo a João Batista, né, que tinha voltado e sido decapitado lá, né? Acho que todos conhecem a história, um pouco antes de Jesus, que aliás era primo de Jesus, né? Então João Batista era a reencarnação de Elias. Jesus falou isso, que Elias havia voltado como João Batista, né? Bom, o Herculano Pires vai falar que esse processo todo é hegeliano, né? Ele é filósofo também, e ele vai citar Hegel, vai dizer assim, eu vou ler um trechinho. Essa grandiosa teoria hegeliana nos parece perfeitamente aplicável ao processo das revelações cristãs. Das formas incongruentes e aterradoras da Bíblia, passamos ao equilíbrio clássico do Evangelho e deste à libertação espiritual do Livro dos Espíritos. Então é um processo de uma tese que gera uma antítese, uma síntese, essa síntese gera uma outra tese, uma outra antítese, uma outra síntese, ou seja, processo dialético, né, que o Hegel nos explica, é o que acontece com o progresso das revelações, né? Naturalmente, a humanidade foi se tornando mais madura, não que esteja no ápice da maturidade, longe disso, mas foi se tornando mais madura e tendo condições de receber mais. Aqui vai uma coisa muito importante disso. O Espiritismo não é a última bolacha do pacote, né? Não é porque nós temos alguns esclarecimentos do mundo espiritual que aqui tem toda a verdade.
aqui tem toda a essência, como na própria mensagem do Cristo tem toda a essência. Quando nós estivermos lá no ano 2500, no ano 3000, não sei quando, seremos, enquanto humanidade, mais maduros. Teremos condições de entender coisas que hoje não entendemos. Como, né, há 500 anos atrás não entendíamos coisas simples para hoje, né? Eu sempre brinco, mas não é uma brincadeira, é algo sério. Imagine vocês que os nossos celulares terão aplicativos, né, terão lentes que poderão ver micróbios, poderão ver uma lente, né? Assim como a lente do microscópio, nós poderemos colocar o celular e enxergar isso. Ou usá-lo para ver, por exemplo, como um telescópio, né, outros planetas. Ou usá-lo, uma outra lente, para ver o mundo espiritual. Vocês já devem ter visto em filmes aquelas câmeras usadas muito no serviço militar, né, que elas captam do lado de lá da parede o calor das pessoas, né? Então, vocês já viram que eles usam para detectar onde que estão dentro do ambiente lá, os sequestradores, por exemplo. É um instrumento que já existe, não é? Que não está fotografando, filmando, na verdade, o próprio objeto, está captando apenas o entorno ali, o calor. Nós temos a câmara Kirlian, enfim, não é assunto para agora, mas nós temos instrumentos que estarão disponíveis daqui 100, 200, 300 anos para todo mundo num celular, talvez muito antes, talvez daqui 50 anos isso já esteja popularizado, porque já existe, já esteja popularizado. Voltamos daqui um pouco.